Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para fazer polêmica. Para você que está conhecendo meu canal agora, este é o Caosofia, o espaço onde eu falo a respeito de filosofia, magia e ocultismo, sempre de maneira crítica e com o máximo de profundidade que eu posso trazer numa plataforma como o YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema que circulou nas redes sociais recentemente, sobre o caso de uma pessoa que afirmou incorporar uma servidora pública astral chamada Honda. Se o Facebook e o YouTube me permitirem, talvez eu consiga colocar o link para este relato na seção de descrição deste vídeo, onde a pessoa reporta ter conseguido se conectar com este servidor público que ficou famoso pela criação dele dentro de outros espaços da seara da magia do caos. E ela afirmava ser capaz de trabalhar com essa servidora Honda junto com um outro servidor também muito popular no meio do caos brasileiro, que é o Abralas. E depois de ser capaz de trabalhar com essas duas entidades na descrição desta pessoa, que é de raiz religiosa da matriz africana, ou vamos dizer, religiões do Candomblé e da Umbanda. E por conta disso ela afirmou ter a experiência de incorporar a Honda em uma de suas giras, em um dos momentos em que ela estava trabalhando sob a mediunidade no terreiro. E assim ela decidiu interpelar a criadora da servidora Honda para conversar mais sobre essa experiência e ter mais informações. A esta declaração, a criadora da servidora Honda afirmou que a Honda não trabalha com o tal do Abralas e também afirmou que a Honda não é uma entidade que ela canalizou, mas um servidor que ela criou e disponibilizou para outras pessoas utilizarem. Eu venho aqui publicamente dar os meus pitacos e comentários a respeito deste episódio. A princípio de tudo, eu quero dizer que é um pouco complicado a gente simplesmente pegar e invalidar a experiência de outra pessoa. Principalmente quando as pessoas que geralmente disseminam e falam publicamente sobre servidores coletivos ou criam seus próprios servidores coletivos e distribuem eles publicamente para as pessoas utilizarem, costumam ter uma postura de dizer que você deve de respeitar o paradigma religioso padrão que aquela pessoa traz para a prática mágica. Se ela é espírita, se ela é ateia, se ela é católica, se ela é umbandista, que ela deve ser autorizada a manter esse seu cabedal de crenças intacto ao se relacionar com as ferramentas da magia do caos. Eu afirmo que isso sempre vai ser complicado. Primeiro, por conta da confusão que existe quando as pessoas não fazem um trabalho sério de desambiguação, ou seja, diferenciar o que significa ou qual a convenção que nós temos sobre o significado de entidades, de espíritos, de servidores, de familiares, o que é o espiritual, o que é o astral, o que é o psíquico ou psicológico, como que nós discriminamos esses territórios e o que é aceitável ou não dentro de um trabalho com uma ferramenta que outra pessoa criou. Se você quer respeitar o paradigma das pessoas, dizendo que elas não precisam modificar ou questionar nada a respeito das suas crenças para se relacionar com magia do caos, mas daí ela utiliza o paradigma dela para poder se relacionar com as ferramentas que você criou e você afirma que a experiência dela é inválida por conta disso, você está em contradição. E é notório o quanto que as pessoas que falam sobre não questione o paradigma que a pessoa traz com as suas crenças, deixe todas as pessoas entrarem na magia do caos e fazerem como quiserem, do jeito que quiserem, a partir do seu paradigma pessoal, que é um conceito bem deturpado e quase burro. Eu vou explicar um pouco o porquê disso, mas eu ainda vou fazer um vídeo mais específico explicando o que é um paradigma de fato, para então a gente debater sobre o que significaria ou não um paradigma pessoal, ou uma maneira muito personalizada de se relacionar com os paradigmas da magia. Porém, voltando para o tema do vídeo, porque a gente sabe que não questionar as pessoas é muito lucrativo. Não se questiona um cliente, você faz a vontade do cliente. Então, se as pessoas querem conservar os seus preconceitos ou as suas crenças,
ou a sua maneira de enxergar a vivência com o espiritual ou com a magia, sem ter que modificar nada disso e usufruir das ferramentas que a gente tenta oferecer como a Magia do Caos, vão ter pessoas dispostas a oferecer esses produtos e serviços dessa maneira, porque é muito lucrativo, porque trazer o questionamento para as pessoas, levar as pessoas a questionarem aquilo que elas pensam ou aquilo que elas acreditam, faz com que as pessoas não queiram se relacionar com aquilo. Existem muito menos pessoas realmente interessadas a se questionarem para a construção de um conhecimento mais profundo do que pessoas propensas a consumirem um produto raso, superficial, mas que agrada a todo mundo porque autoriza as pessoas a fazerem tudo como elas quiserem. Faz aí de qualquer jeito, faz do seu jeito, segue aí a sua intuição e continua acessando o meu site, continue acessando o meu canal, continue comprando os meus produtos porque eu ofereço aquilo que você quer. E no aquilo que as pessoas querem e fazendo a vontade das pessoas ser absoluta, você chega ao ponto dela decidir pegar a servidora Honda e dizer que ela incorporou a servidora. E em quem é que vai ter autoridade de dizer que ela não fez isso? Vocês podem pensar, a pessoa que criou a servidora Honda pode ter autoridade de dizer que não, a Honda não se incorpora. Você pode evocar ela, trabalhar com ela, mas ela não serve como entidade de incorporação. Em breve eu vou trazer um argumento sobre o quanto que isso não compete. Porque primeiro eu preciso debater sobre como nós podemos pensar ou não a efetividade sobre a premissa de que servidores públicos são mais potentes para as pessoas trabalharem com eles do que com servidores que elas mesmas venham a criar. A princípio, as pessoas afirmam que, tendo pessoas afirmando que conseguiram resultado e fazendo vários agradecimentos públicos para esses servidores, já é prova de que eles funcionam e do poder deles. E aí eu devo lembrar vocês do viés do resultado, que é a forma como nós temos a tendência a observar aqueles momentos em que algo pareceu ter resultado, pareceu ter efeito, como confirmação de que aquilo funcionou pelo motivo que nós acreditamos. É por conta dos problemas que nós temos com o enviesamento do resultado que existe, por exemplo, teste de duplo cego para fármacos. Existe o teste com placebo, que é aquilo que vai ser utilizado para dizer se um remédio realmente funcionou por causa do remédio e não que ele apresentou resultados por fatores completamente diferentes e fora do nosso controle. Só para explicar essa questão do placebo, para fazer mais sentido esse argumento, os testes com uma droga diferente que está sendo inserida ou que querem inserir no mercado para o tratamento, por exemplo, de gripe ou para o tratamento de diminuição de dor quando uma pessoa está passando por uma condição ou está passando por um pós-operatório. É feito o teste distribuindo para algumas pessoas o remédio com aquele agente químico que eles querem verificar se ele é capaz ou não de produzir esse efeito em larga escala num grupo grande de pessoas, e também uma pílula que contém apenas açúcar, ou contém apenas farinha, contém uma coisa que não é o tal agente que eles estão tentando testar. Isso é feito por uma série de motivos. O primeiro motivo, eles randomizam o teste, ou seja, distribuem as pílulas de maneira que os pesquisadores não saibam, enquanto eles estão aplicando o teste, quem são as pessoas que receberam de fato o químico, a fórmula química que eles estão tentando experimentar e quem pegou o placebo. Eles só verificam isso posteriormente. Mas no momento do teste, eles não vão ser influenciados na tendência que eles vão ter de tratar melhor aqueles pacientes que receberam a fórmula de maneira a tentar garantir a verificação de que aquele remédio tem efeito nas pessoas. O segundo propósito por que eles utilizam placebo nesse tipo de teste é para evitar o que eles chamam de falso positivo. Se você pega um grupo de pessoas que estão numa determinada condição médica, com câncer, com gripe, com qualquer doença, e vocês observam ela ao longo do tempo, sempre haverá mudança de quadro. Ou seja, sempre existirão pessoas que vão melhorar um pouco ou pessoas que podem piorar um pouco o quadro delas, independentemente daquilo que você faça para cuidar delas. Você pode, inclusive, oferecer nenhum tratamento para essas condições médicas
que vão ter pessoas que vão melhorar ou vão piorar. Isso é muito comum, por exemplo, no caso da gripe, que é geralmente um tipo de doença em que a pessoa é capaz de combater com o seu próprio corpo. Então, independente de você ter oferecido chá de gengibre, ou chá de alecrim, ou ter tratado ela com Benegripe, ela já iria melhorar de qualquer forma. Pode ser que o tipo de tratamento oferecido intensificou a melhora ou fez a pessoa melhorar mais rápido daquele quadro. Mas mudanças no quadro de um grupo de pessoas para melhor ou para pior sempre vai acontecer. E aí o placebo vem a mostrar que uma pílula de farinha ou uma pílula de açúcar, uma coisa que você oferece para uma pessoa e que não está de fato fazendo nada quimicamente com o corpo dela, nesse grupo de pessoas que foi oferecido placebo, sempre haverão pessoas que vão melhorar. Sei lá, numa taxa de 5% de melhora no grupo de maneira geral. E daí, quando eles colocam um outro grupo de pessoas para ser testado com aquela fórmula que eles querem verificar se tem efeito ou não, se nesse grupo testado com a fórmula a melhora das pessoas for mais intensa do que nas pessoas que simplesmente tomaram placebo, aí eles podem garantir que aquele remédio de fato faz efeito, faz alguma coisa além do efeito placebo. Entenderam agora? E portanto, pessoas que vão afirmar utilizar um servidor público e vão verificar algum resultado na vida delas que se assemelha com o resultado do que elas pretendiam fazer ou pretendiam pedir para o servidor público, sempre vão existir. Todos os tipos de casos de charlatanismo, de pessoas que afirmavam fazer curas milagrosas, que eram curandeiros super poderosos e poderosos que curavam qualquer doença, sempre vai existir o caso de pessoas que vão recorrer a esses curandeiros, charlatões, e vão verificar algum resultado para aquilo. Porque é muito provável que aquela pessoa verificaria esse resultado independente de ter se atendido ou não com o curandeiro charlatão. Portanto, vocês não podem confiar em testemunhos públicos de agradecimento aos servidores coletivos como efetividade ou como maneira de comprovar que eles funcionam porque eles são servidores públicos. Podem existir trilhões de outros fatores envolvidos no sucesso que essas pessoas verificam. Leve também em conta a vergonha que as pessoas que não verificam efeitos com essas ferramentas mágicas, que faz com que elas deixem de reportar o seu insucesso. É provável que se todas as pessoas que tentassem começar pela magia do caos, já trabalhando com servidores públicos, se elas reportassem os seus resultados, todas elas reportando os seus resultados nos diferentes grupos que elas participam, vocês verificariam uma quantidade muito maior de fracassos do que sucessos. E aí o efeito placebo, tanto da ilusão de estar didaticamente ensinando e iluminando e iniciando um grupo muito grande de pessoas a praticarem magia do caos, quanto a tal verificação de que servidores coletivos funcionam melhor por serem coletivos e não por outros fatores que podem estar envolvidos com a prática, ficaria muito mais evidente para as pessoas. Mas, para a graça das pessoas que disseminam esse tipo de entendimento e de disseminação do conhecimento da magia do caos, felizmente, a maior parte das pessoas que têm sucesso reportam os seus resultados, e uma minoria das pessoas que não têm sucesso é que vão num grupo reclamar que o servidor não produziu efeitos. E nesse caso, o que a maioria das pessoas fazem é reagir a esses casos de fracasso, dizendo que, olha, é muito mais provável que você tenha feito alguma coisa errada do que essa ferramenta não verificar resultados. Porque vocês escolhem olhar apenas para as pessoas que tiveram sucesso e rejeitam o fracasso das pessoas como um sinal de que tem alguma coisa zoada, tem alguma coisa errada, com toda a ideia de sair por aí utilizando e ativando qualquer servidor público que aparece na rede social. E você está afirmando que os servidores coletivos não funcionam, Fausto? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a hype é zoada, pois ela não é verificação de nada. Vocês não devem confiar em relatos de pessoas, principalmente em relatos mágicos, no sentido de tomar esses relatos como sendo uma verificação absoluta ou científica.
da existência desses resultados, da comprovação deles. O seu resultado na magia serve como comprovação para você daquilo que você está fazendo, não para as outras pessoas. O motivo disso é muito mais por uma questão de preservação e também de ter algum critério, alguma metodologia sobre como colher esses dados da realidade, sobre o modo como esses resultados são colhidos, para então a gente ter uma forma de verificabilidade sobre a efetividade daquilo que nós estamos fazendo. Você, escutando outra pessoa falar sobre o seu resultado, você não vai saber qual é o método que ela utilizou, qual é a rigorosidade que ela tem dentro daquele método, e muito menos os mecanismos que ela tem para verificar se aquele resultado é resultado de fato pelo que ela fez em contação mágica ou simplesmente uma coincidência ou um viés de resultado e de confirmação. Eu vou propor um experimento em breve, lançando 2 servidores públicos, 2 servidores coletivos. Eu vou fazer o desenho da imagem, o sigilo, a descrição completa do servidor, o modo de ativação, o modo de alimentação, as palavras-chave, tudo para os 2 servidores. O que eu vou fazer de diferente entre um e outro é que um deles eu vou de fato ativar por meio do estado gnóstico e de fato vou ter alimentado aquele servidor para ser uma criação mágica real, entre aspas, e o outro servidor vai ser apenas uma imagem com um texto de descrição. Vou oferecer esses 2 servidores para as pessoas testarem e tentarem verificar efeitos com eles. E vou, inclusive, avisar e explicar. Um desses servidores é de fato um servidor que foi criado e ativado. E o outro é só uma imagem com texto. Eu quero que vocês descubram qual é qual. A minha hipótese é de que os resultados que as pessoas vão reportar e falar vai ficar na meia-meia. Metade das pessoas vão afirmar que o servidor 1 é o servidor que foi de fato ativado, metade vai dizer que foi o servidor 2 que foi de fato ativado. Isso vai acontecer porque a grande maioria das pessoas que estão em grupos de magia do caos não tem metodologia e não tem vias para verificar sequer se aquele servidor coletivo de fato foi criado e existe por outra pessoa. A maior parte das pessoas que se relacionam com servidores coletivos na magia do caos de maneira da internet, eu posso supor que trabalham com eles muito mais pelo filtro do viés da confirmação ou acabam criando o servidor de maneira pessoal e se relacionando com ele individualmente, muito mais do que se conectando com uma profunda e grande egrégora da qual eles minam aquela força para utilizarem a potência coletivamente fortalecida por outras pessoas e verificando resultados. E por que eu estou afirmando isso? O que me dá base para fazer essas suposições e fazer essas declarações a partir do filtro das minhas fundamentações pessoais com a prática mágica? Eu retorno novamente ao caso da Honda e do relato de incorporação. No momento em que você cria essa ferramenta e distribui ela de maneira pública indiscriminada, você perde o controle da narrativa a respeito dessas ferramentas mágicas. Se você cria um servidor, mas você permite que esse servidor seja replicado, o texto e a sua imagem, em uma infinidade de blogs de internet, que basta você que está assistindo o vídeo colocar em servidor Honda no Google e você vai ver várias páginas do Pinterest, de blogs pessoais, de outros contas de Instagram falando a respeito da Honda e estando muito distante da fonte original da pessoa que criou esse servidor, isso faz com que nem todas as pessoas vão conhecer esse servidor coletivo junto com um contexto apropriado para o uso dessa ferramenta. Fazendo isso, você permite que pessoas que não têm nenhum conhecimento de magia, que não têm nenhum conhecimento sobre magia do caos, que têm apenas a crença dela e o viés das suas próprias crenças religiosas, vê aquilo, decidir se relacionar com aquilo a partir do seu próprio paradigma e afirmar que incorporou a Honda. E aí, quem é que vai dizer para ela que isso não aconteceu? Quem vai ter a autoridade de falar para ela que ela não pode se relacionar com a Honda como se fosse uma entidade? Afinal, ela recebeu dessa maneira, entendeu dessa maneira e teve a sua vivência, e a sua vivência tem o seu grau de validade para ela mesma. Lembra, o seu resultado é prova para você, não para outras pessoas. Pode ser que ela não possa afirmar que outras pessoas vão ser capazes de incorporar a Honda,
mas quem há de dizer que dentro do paradigma dela, ela não possa se relacionar com a Honda como se fosse uma entidade que ela incorpora? Sim, nem mesmo a autora pode dizer o que pode ou não pode ser, existir e acontecer nesse caso, porque quando a gente quer preservar algo que a gente cria, seja uma entidade, seja um contato de um culto com uma divindade, seja um contato com um culto de um ser que foi canalizado, seja o contato de um culto de um servidor que foi criado a partir de uma egrégora efetiva, genuína. O que geralmente acontece é, se a gente quer preservar a forma como as pessoas vão se relacionar com isso, discriminar o que é válido e o que não é válido, isso precisa acontecer dentro de um contexto iniciático. Você precisa que pessoas que são experientes no trabalho com essa entidade, com essa divindade, iniciem outras pessoas, transmitindo para elas junto o paradigma com o qual se relacionar com essa força, com essa divindade, com essa egrégora ou com esse servidor coletivo. Porque caso você abra para qualquer pessoa utilizar, você perde o controle do que aquilo vai se transformar no fim das contas. E aí você não vai poder dizer que as pessoas não viveram aquilo que elas experimentaram e viveram. É apenas num contexto regrado, num contexto controlado, em que você pode, de fato, preservar a identidade das ferramentas mágicas que você venha a criar. E é por isso que ordens mágicas têm os seus segredos. Por isso que ordens mágicas têm símbolos, nomes, questões que não são abordadas fora delas, para preservar a unidade daquele conhecimento, para garantir que aquilo que está sendo apresentado para aquelas pessoas não vai ser dissolvido, distorcido e deturpado por outras pessoas que a gente não vai poder dizer para elas que elas não viveram o que viveram. E esse foi o meu vídeo falando a respeito desse assunto. Parece cagação de regra, mas no fim das contas eu tento trazer os argumentos que fundamentam a forma como eu enxergo essas questões, o tipo de método que eu utilizo para poder refletir sobre a minha prática mágica e servir mais como se fosse um chacoalhão dentro da comunidade, muito menos do que o Fausto ditando regras sobre o que pode e sobre o que não pode. Eu ainda vou fazer o meu experimento e depois apresentar o resultado para as pessoas, sobre apresentar 2 servidores, um deles de fato ativado e o outro simplesmente uma imagem com um texto, e trazer também as minhas reflexões mais profundas sobre como eu vou interpretar o resultado desse experimento. É assim que a gente tenta caminhar na disseminação e construção do conhecimento, com rigor e não apenas entregando aquilo que o freguês quer. Se você quer estudar um pouco mais a respeito de magia de maneira metódica, rigorosa e que vá dar autonomia para você explorar o conhecimento mágico por conta própria, vocês podem conhecer o Circuito Caótico acessando causofia.com.br. Lá você conhece mais a respeito dos meus cursos e de meus serviços. Para mais chulapadas na cara da comunidade mágica, mantenham-se treinados com Causofia e até por acaso.